É graça do Espírito estarmos aqui reunidos em nome da Trindade Santa, em nome de um Deus que cura, que salva e que liberta. É o tema santidade. E, logicamente, santidade vem de santo. Santo quer dizer separado. Santo quer dizer escolhido. Quem é santo aqui? Quem é santo aqui? Quem? Eu. Todos nós somos santos, porque fomos escolhidos do Senhor. Separados do mundo, como está lá em João 16. E o Senhor me deu como rema aqui um objeto que estava ali do lado do Lucas, né? Assim, rapaz, eu vou providenciar alguma coisa com esse objeto aqui. É o jeito, é o que está na minha frente. Então traz lá, Lucas, para mim. Obrigado. Eu contra a regra. Somos, nós, brasileiros, o maior país católico. Isso é graças, uma salva de palmas. Ixi, somos o maior país católico. Nós estamos esperando a maior jornada mundial da juventude com mais de 5 milhões de jovens. Nós temos a graça de ter a renovação carismática com muitos adeptos fazendo renovar, fazendo semear, fazendo muitos projetos no carnaval. Isso é graça de Deus! Isso é ser católico! Nós somos católicos, nós temos uma mãe, nós temos a graça do Espírito Santo, nós temos na nossa igreja muitos padres carismáticos com programas de televisão, no rádio e muitos outros eventos. Isso é graça de Deus. Diga assim: eu sou católico! Eu sou católico! Eu sou ou não sou? Eu sou católico. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. 97% das pessoas que bebem são católicos. Gente, 7% dos católicos, 7%, leem a Bíblia todos os dias. Muitos católicos não participam da Santa Missa semanalmente. Muitos jovens católicos em carnavais, final de ano, vão para eventos de bebedeira, droga, cigarro, prostituição. Muitos católicos estão deixando a religião para o protestantismo e o pior, os não crentes em Deus aumentou 21%. Você é católico? Você é católico. Eu sou católico. Mas o que você está fazendo para que essa escada ela continue a subir? Para que ela não desça. O que é que eu estou fazendo? Você bateu no peito, com alegria, com euforia, com garra, com coragem. Eu sou católico, gritava, eufórico. E agora, nós nos deparamos com uma verdade que eu preciso meditar no meu coração.
ser santo, ser escolhido de Deus, porque nós estamos aqui diante de uma formação que diz o nome: santidade e vida. Então, o que nós queremos meditar nesse momento é a minha vida de santidade dentro da minha família e dentro da minha comunidade, dentro das pessoas com quem eu trabalho, dentro das pessoas que estão decrescendo. Então, a minha vida de santidade, ela tem que ser uma vida de testemunho. É isso que espera a igreja de mim e de você que está com a graça de Deus subindo. E aí eu me lembro que pela manhã a Ila falava justamente dos pecados capitais. Acho que ela andou olhando a minha agenda, né? Tá tudo aqui: orgulho, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Já que ela deu belamente pela manhã, eu dobro a folha. E não vamos mais falar dos pecados capitais. Já que estamos falando de testemunho de santos, você, eu, nós, vamos falar das virtudes, que é o contrário justamente dos pecados capitais. As virtudes humanas, a minha vida, o meu perfil de cristão na minha sociedade, na sociedade em que eu vivo. Então, as virtudes humanas são 4. Primeiro, olha a virtude que nós temos que ter dentro da sociedade, porque essa virtude eu até exerço aqui no retiro, eu até exerço no grupo de oração, mas é preciso para mim que eu seja santo, em que eu possa crescer, e quando eu estiver no alto, a minha sociedade, a minha comunidade de trabalho, de amigos, me veja que eu sou um católico. Porque a gente conversando outro dia, recentemente, a Aninha falava, né? Não, foi na formação da Aninha que ela falava na quinta-feira. As pessoas olham para ela e dizem: menina, tu é crente. Não diz nem que, menina, tu é religioso. Não diz. Mas é preciso que eu, católico, é preciso que eu, que tenho a graça do Espírito Santo, vivencie as virtudes humanas, para que ela possa me ver como uma pessoa religiosa, como uma pessoa que crê em Deus. Se creres, verá a glória de Deus. É o tema do Renovar esse ano. Se creres, verás a glória de Deus. Eu digo, se creres, o mundo vai olhar para você e vai apontar para você como uma pessoa religiosa, como uma pessoa que crê no Deus do impossível. Então, as virtudes que nós temos que alimentar o nosso coração: a prudência. A prudência, que é justamente a nossa razão. Temos que ser pessoas prudentes. Pessoas que sabem fazer o discernimento das coisas. É a prudência, não é aquele limite que nós temos dentro da sociedade com os nossos amigos, com as pessoas que convivem com a gente. Outra coisa que me veio muito quando escrevia essas virtudes foi justamente a questão da justiça. Porque a justiça, muitas vezes, nós temos a justiça como ser uma pessoa taxada, uma pessoa que não tem direitos. Nós temos direito, a justiça é para todos. E a gente meditou muito fora retiro, até ontem, quando a gente estava atrás ali da nossa tenda e atrás do pão nosso de cada dia, hoje pela manhã, nós tivemos que exercer a nossa justiça. Porque a justiça não é o cristão ser tolo, mas é que ele saiba quais são os seus direitos, exercer os seus direitos e não ultrapassar, através da prudência, esse limite.
É uma coisa ligada à outra. A justiça, eu meditando em casa em relação à justiça, muitas vezes nós queremos exercer a justiça com muitas coisas grandiosas, mas o simples fato de você, no meio da rua, você comprar um bombom, pegar ali aquela embalagem de bombom e você jogar no lixo, isso é uma injustiça. É pequena injustiça. Mas aí vai ser fiel nas pequenas coisas que você vai engrandecendo e vai ser fiel nas grandes coisas. Então, nós precisamos exercer a justiça com os nossos irmãos, dentro da sociedade, dentro dos nossos amigos de trabalho. E aí vem, tudo é uma ligação, a prudência com a justiça, que vem a fortaleza, que é aquela pessoa que é forte diante de tudo isso, ser uma pessoa firme. E eu devo viver assim, eu tenho que ser uma pessoa forte, eu tenho que ter esse dom da fortaleza na sociedade. Porque através do dom da fortaleza eu vou conseguir ser justo, eu vou conseguir ter a prudência nas minhas coisas. E aí vem justamente para terminar a temperança. Que a temperança, que é o domínio da vontade, é o equilíbrio dos desejos. A Jacinta, uma revelação que ela teve ainda criança, com Nossa Senhora, depois das aparições, alguns ainda ficaram tendo aparições individuais, e ela diz no livro que muitas almas vão para o inferno por causa dos desejos sexuais. E nós temos que ter essa temperança no nosso ser em relação a essas questões. Mas aí, justamente, essas virtudes são humanas porque elas têm que ser trabalhadas uma ligadas à outra. A minha temperança, ela tem que ter a fortaleza da prudência, da justiça. Ou a justiça tem que vir com a fortaleza da prudência, da temperança. Então é uma coisa ligada à outra. Nós temos que trabalhar as nossas virtudes, para que eu, trabalhando a minha virtude, eu não vou viver os pecados capitais que pela manhã a Aida falava. Porque eu vou ser forte. Aí o orgulho de eu ser católico, o maior país católico do mundo, vai ser controlado. Vai ter uma temperança, vai ter uma fortaleza. Através das virtudes. Virtudes é dom de Deus. Essa fortaleza é dom de Deus. Você ter a prudência, você ter a justiça, você ter a fortaleza, você ter a temperança. O documento de Aparecida, ele é bem claro para mim e para você que é pessoas de oração, pessoa que vive dentro de uma comunidade. E ela tem muitos capítulos, e eu escolhi apenas 2 para podermos meditar. Pena que o tempo não daria para a gente se aprofundar desses 2 capítulos do documento de Aparecida. E isso aqui, quase que toda terça-feira, quem participava do grupo João Paulo II, né, no tempo que eu coordenava, eu sempre lia de vez em quando esses 2 parágrafos, né? Então, não é novidade para você, mas é um alerta para você que já escutou. Diz assim o parágrafo 352. Dos que vivem em Cristo se espera um testemunho muito crível de santidade e compromisso. Dos que vivem em Cristo, nós vivemos uma comunidade vivendo em Cristo. Então, se espera um testemunho muito crível de santidade, olha aí a santidade aparecendo, e compromisso. Agora, Márcio, o que é crível? É que a igreja colocou aqui, mas a gente tem que mastigar um pouco mais, que é justamente acreditável. Então, colocando para um popular, dos que vivem em Cristo, se espera um testemunho muito acreditável de santidade e compromisso. Por que muitas pessoas estão descendo a escada? Porque não estão acreditando no nosso compromisso e no nosso testemunho de cristão. Infelizmente. No lugar de muitas vezes eu, Márcio, demonstrar a minha virtude humana, eu estou demonstrando o meu pecado capital.
Isso é fato. Isso eu estou dizendo porque as estatísticas que estão falando. Que muitas pessoas não estão acreditando no meu testemunho de cristão. Mas a igreja está alertando, desejando e procurando essa santidade. Aí vem para nós, principalmente para os jovens, essa realidade aqui que eu vou falar. Que muitos jovens pensam que estar dentro de uma comunidade, estar dentro de um grupo de oração, estão perdendo alguma coisa. E aí o documento de Aparecida vai dizer, ó, desejando e procurando essa santidade de testemunho e compromisso, não vivemos menos, e sim melhor. Porque quando Deus pede mais, é porque está oferecendo muito mais. Aí o Papa João Paulo II vai dizer, não tenham medo de Cristo, Ele não tira nada, Ele dá tudo. Não podemos ter medo de se aprofundar dentro da comunidade, das virtudes humanas. Os santos, eles são testemunho para nós de que essas virtudes, elas são carnais, mas elas podem ser vivenciadas. Você deve conhecer alguém que, olhando para ela, vê essas virtudes humanas. Então aquela pessoa, ela tem capacidade de domínio, fortaleza, de viver essas virtudes. E eu, Márcio, também tenho essa capacidade de viver as virtudes. E aí, através dessas virtudes humanas, através das virtudes, deixa ele passar, e aí presta atenção aqui. Através das virtudes humanas, que são as carnais, eu vou chegar às virtudes teologais. E é tudo também uma ligação. Presta atenção aqui, ó. As teologais. Quais são? 1 Coríntios 13:13. A fé, a esperança e o amor. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança, ela não decepciona. Nós que esperamos em Cristo não podemos ser decepcionados. Nós já estamos vitoriosos porque um Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então, acreditar em Cristo é sinal de salvação. Outro parágrafo que tem no documento de Aparecida é assim: assumindo o compromisso da santidade, de uma missão, de uma grande missão, que nos exige aprofundar e enriquecer todas as razões e motivações que nos permitem converter cada cristão em discípulo missionário. Então a minha missão de ser santo, de ter as minhas virtudes, não é para mim. É para mim ser santo, mas para me demonstrar para os meus amigos que ele também pode ser um discípulo missionário do Senhor. Necessitamos desenvolver a dimensão missionária da vida de Cristo. A igreja necessita de um forte impulso que impeça de se instalar na comodidade, no cansaço e na indiferença, à margem do sofrimento dos pobres do continente. Necessitamos que cada comunidade cristã se transforme no poderoso centro de irradiação da vida de Cristo. Esperamos um novo Pentecoste que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma vinda do Espírito que renove a nossa alegria e a nossa esperança. Por isso, é imperioso assegurar momentos de oração comunitária que alimente o fogo de um ardor incontido e torna impossível um atraente testemunho de unidade, para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Resumindo, a igreja confia em mim. Bata no seu peito e diga assim: a igreja confia em mim. 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 A comunidade confia em mim. A comunidade confia em mim. Continua a mão no seu peito agora, que agora vai bombar aí, você vai até cair da cadeira.
Cristo confia em mim. É forte. O ressuscitado que abriu os seus braços e apontou para cada um de nós. Olhou no olho e disse: eu confio em você. Eu confio em você. Eu confio em você. Ele não disse: eu confio em vocês, não. Ele olhou nos meus olhos e disse: eu confio em você. Dê um testemunho de santidade e compromisso. Ser santo, ter uma vida de comunidade, ter uma vida de santidade é demonstrar o Cristo nas virtudes carnais. Você está transpirando Cristo aonde você vai, não está sendo ser santo. Onde você vai, você tem que levar o Cristo. Não me engrandecendo, mas certa vez eu entrei numa loja. A pessoa olhou assim: um nasceu na minha loja. Aí, aquele murmúrio. Todo mundo parou. E eu fiquei meio... E eu ia para uma prateleira, o pessoal olhava. Eu ia para outra, o pessoal olhava. Porque as pessoas observam você, que é de comunidade. Muitos até observam ao ponto só para ver se você tropeça. Porque lá, você sabe que o ambiente em que eu trabalho é uma retífica, e aqueles meninos, todos eles, com o dom maravilhoso de Deus que o trabalho tem, muitos não são convertidos. E muitas vezes é assim, eles ficam naquela brincadeira, naquela algazarra, com aqueles palavrões, mas se eu falar um palavrão, esperando que eu fale um palavrão, que eu fale alguma coisa tola, eu digo até alguma coisa, não ofende ninguém, não despreza ninguém, todos riem e a graça acontece. E é assim que nós temos que ser. Temos que ser diferentes. Nós somos separados, nós fomos escolhidos para ser santo. E é assim, eu tenho certeza, na sua vida. Não é porque eu sou melhor do que você, não. É assim também, o Fred testemunha muito isso no seu trabalho. Porque muitos dos nossos amigos, aqueles que estão lá no colégio, eles não são convertidos. E muitas vezes eles sabem que você é de um grupo de oração e espera você escorregar na casca da banana. Muitas vezes essa casca na banana é colocada até mesmo por ele, para ver se você cai ou não. Para que eles possam rir de um Cristo ressuscitado que nos salvou. Mas eu tenho que ter essa fortaleza, essas virtudes, para dar testemunho do Cristo que eu conheço e que eu vivo. Então, vamos lá. Isso não é papo de Márcio, isso é papo de um Deus que ressuscitou e colocou na sua palavra. Diz assim a palavra: porque eu sou o Senhor vosso Deus, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Aí lá embaixo ele vai dizer, lá no finalzinho: sede, pois, santos, porque eu sou santo. Aí você vai dizer assim: ah, isso é papo do Antigo Testamento. Isso foi Deus Pai que falou. Tem gente que medita muito o Novo Testamento. Aí eu vou abrir aqui o próprio Cristo. Se Deus Pai falou, Deus Filho também tem que falar também. Abra aí em Mateus 5, 48. Mateus 5, 48. Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Em algumas traduções, não sei se tem alguma aqui, diz assim: sede, portanto, santos, como o vosso Pai é santo.
Não sei se tem alguma tradução aqui, mas se eu não me engano é aquela pastoral, se eu não me engano. Mas aqui vai dizer, Jesus saiu da boca do Filho, saiu da boca do Pai, saiu da boca do Filho, dizendo que eu tenho que ser santo como o vosso Pai é santo, Deus. Aí, mas só foi o Pai e só foi o Filho que disse. Pega aí Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos, viver no amor, como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferta e sacrifício de suave odor. Paulo falou por meio do Espírito. Paulo falou através do quê? Do Espírito. Pronto. Pai, Filho e Espírito Santo falando que eu devo ser santo. Pronto. Não tem mais como questionar. Que eu tenho que colocar na minha cabeça que eu devo ser santo. Quem falou, Márcio? Foi o Márcio? Não. Foi o Pai, foi o Filho e foi o Espírito Santo que falou que eu devo ser santo. E o que a igreja disse? Que eu tenho que ter a vida de santidade e compromisso através do documento de Aparecida. Através das minhas virtudes humanas, eu vou chegar às virtudes teologais. A fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Então, não é bicho de sete cabeças. Nós já vimos aí muitos e muitos santos que vivenciaram essas virtudes. E não é difícil, apenas tenha simplesmente lá no fundo, você brigar com o leão, com o mundo. Você está só? Você não está só. Quando Deus lhe dá, diz aqui o documento, não tenham medo de Cristo. Ele não tira nada e dá tudo. Desejando e procurando a santidade em Cristo, nós não vivemos nem um pouquinho menos, mas sim melhor. Porque quando Deus pede mais, Ele está oferecendo muito, 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 muito. Eu não tenho tempo mais para dizer mais muito, porque Ele tem muita graça para dar para cada um de nós, através da minha busca de santidade, do meu compromisso, da minha perseverança. Você já demonstrou muito sendo canal de graça estando aqui. Os outros são mais fracos? São não. Mas nós temos que ir lá como soldados, naqueles filmes que tem, que são dois filmes que eu não lembro, que o Eugênio Jorge fala, que no meio da guerra eles voltam para buscar os irmãos que estão lá sofrendo na guerra. Eles estão bons e os outros vão lá buscá-los. Estão feridos, embora muitos também já estavam feridos. Eu estou muito ferido, porque com certeza quem vive nesse mundo e tem família, vê uma sociedade com droga, bebida, prostituição. Meus irmãos, muitos não são convertidos. Não creem em Deus, mas sabem que Deus existe, mas isso até o demônio ele sabe que Deus existe e que Ele é todo poderoso. Mesmo assim, Ele quer nos ludibriar acreditando que não. Como vamos conseguir isso? O próprio Cristo vai dizer: eu não vos deixarei sozinho. Eu enviarei um outro defensor, o Paráclito, aquele que nos fortalecerá para que você possa ter as suas virtudes humanas, que é o Espírito Santo, a promessa de Joel, que ele enviaria o Espírito Santo sobre todo o seu povo, sobre todos os seus criados, sobre todos os jovens e anciãos. E nós estamos incluídos nesse meio, porque nós somos filhos e filhos muito amados. Gálatas 5. Abba Pai, um Deus que se revela como Pai para cada um de nós. Nós começamos pedindo a misericórdia do Senhor.
vamos terminar pedindo a força desse Espírito Santo, para que Ele possa vir sobre nós, nos dar essa coragem, nos dar essa força, nos dar a determinação de darmos testemunho crível, verdadeiro e um compromisso diante da sociedade.